Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos na 7ª aula de hermenêutica 1 e 2. O último bloco agora. Então, nós estamos ainda terminando o assunto de figuras de retórica, tá bom? Então, falamos sobre parábola, vamos prosseguir agora para o próximo capítulo. Vamos lá. E agora vem a terceira parte, né? Doutor, aqui é o Nelson, né? Aqui no caso não é o Lund. Desejamos acrescentar a este capítulo algumas figuras de retórica que o Dr. Lund omitiu a fim de fazer mais concisa a sua obra. Consideramos útil acrescentar essa lição a fim de facilitar o emprego desta obra como livro de texto e também para o estudo de leituras particulares. Ou seja, o Nelson acrescenta material do Lund. Símile a gente já viu, né? Lembram? Símile? Acrescento como, né? Fazer um comparativo, né? Próximo da metáfora, né? Lembraram? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não? Joia? Então vamos lá. Interrogação. Pode ler para nós, Elaine, por gentileza? A palavra interrogação procede de um vocábulo latino que significa pergunta, mas nem todas as perguntas são figuras de retórica. Somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente, que é uma figura literária. A Enciclopédia Brasileira Método define a interrogação da seguinte maneira: figura pela qual o orador se dirige ao seu interlocutor ou adversário, ou ao público em tom de pergunta, sabendo de antemão que ninguém vai responder. E aqui é muito legal, irmãos, porque a pergunta de retórica é uma pergunta que nós fazemos de propósito, sabendo que ninguém precisa responder, que não há necessidade. É muito usada pelos oradores, de uma forma geral, e por pregadores. É meio que perguntar o óbvio. Então, não fará justiça o juiz de toda a terra? Claro que sim, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ou seja, pergunta de retórica faz parte o tempo todo. E olha, explorem pergunta de retórica, e quando alguém te responder, por acaso, seja educado, se diga, não, é uma pergunta de retórica. É isso que significa pergunta de retórica. É uma pergunta que não há necessidade que a pessoa responda, tá bom? Isso faz parte, né, de figuras de retórica, de figuras de linguagem, tá bom? Tudo bem? Quer falar alguma coisa, Júnior? Irmãos? Não? Aí Ela temos... é muito utilizada na reflexão. Sim. E principalmente nos tribunais, né, Júnior? Diante de um júri, né? Você está fazendo várias perguntas... É só para a pessoa refletir. Para gerar, né? É diferente, irmãos, daquilo que é o método socrático, né? O Sócrates, ele tinha um método de ensino, de didática, que era maiêutica, que ele ia fazendo perguntas para os alunos responderem. A pergunta de retórica não tem esse objetivo. Tem o objetivo da reflexão, mas pode desencadear numa maiêutica. Eu faço uma pergunta de retórica e depois eu já levo ali. Porque, olha só que interessante, nós ainda não estamos na aula de hermenêutica, de homilética, mas a pergunta de retórica desarma um pouco a pessoa, o ouvinte. Você faz a pessoa refletir, você faz a pessoa, você tenta trocar olhares, ideias, você pega a percepção das pessoas. Aí depois você pode, de fato, fazer perguntas para que as pessoas respondam, né? Mas é uma figura de linguagem muito boa, tá bom? Apóstrofe, irmãos, é uma outra figura de linguagem também, né? Apóstrofe. Não é muito usado, né? Mas a apóstrofe se assemelha muito à personificação ou prosopopeia.
a palavra apóstrofe procede do latim apóstrofe, e está do grego apô, que significa de, ou stepo, que quer dizer volver-se. Né? Não é muito usual, a gente quase não usa, né, apóstrofe, mas, continuando aqui, o vocábulo indica que o orador se envolve dos seus ouvintes imediatos para dirigir-se a uma pessoa ou coisa ausente ou imaginária. A Enciclopédia Brasileira Mérito nos proporciona a seguinte definição: figura usada por um orador no discurso consiste em interrompê-lo subitamente para dirigir a palavra ou invocar alguma pessoa ou coisa presente, ausente, real ou imaginária. O emprego dessa figura na eloquência produz grandes efeitos sobre as paixões que o orador procura transmitir aos ouvintes. Então, aí aqui ele vai dar um exemplo entre aspas, né? Quando as palavras são dirigidas a um objeto impessoal, a personificação e a apóstrofe se combinam, como, por exemplo, em 1 Coríntios 15:55 e em algumas outras passagens que seguem. Então, vamos ver aqui os exemplos, né? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que está aqui mesmo. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como cordeiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece a terra na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Salmo 114, 5-8. Então, assim, percebam, essa é uma outra figura de linguagem que geralmente a gente não tem, não é muito usada, né? Aqui também temos, tudo bem até aí, meus irmãos? Então, só cumprindo um pouco de tabela, tá? Porque, bom, já foram bastante figuras de linguagem, né? Então, vamos agora simplesmente ler os textos aqui, sem dar muitos exemplos, porque qualquer dúvida vocês me procurem depois, tá bom? Antítese. Este vocábulo procede da palavra latina antíteses, e esta da palavra grega, que significa colocar uma coisa contra a outra. A Enciclopédia Brasileira Mérito nos dá a seguinte definição: inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos que fazem contraste um com o outro. Trata-se de uma figura de retórica muito eficaz que se encontra em muitas partes das Escrituras. O mal e o falso servem de contraste ou o fundo de realce ao bom e verdadeiro. E aí, né, temos vários exemplos, e aqui ele cita o discurso de despedida de Moisés, principalmente a bênção e a maldição, né? Olha só. E aí ele dá até outro exemplo aqui, ó. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Isso nos faz lembrar a sua mensagem, né, Felipe? Pregou recentemente sobre isso, né? Mostrando as escolhas, né? Felipe Reis pregou uma linda mensagem esses dias baseando nas escolhas. Então, essa figura de retórica também, a antítese, ela é muito útil. E podem ver que Jesus, aqui no Sermão do Monte, deu várias antíteses, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta. A antítese, aí sim é muito usada por nós. Ela é muito mais presente no nosso dia a dia, eu diria. Não que a apóstrofe não seja, mas talvez para nós a apóstrofe não seja tão marcante, né, quanto a antítese dos textos bíblicos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Joia? Podemos prosseguir? Essa daqui é legal, eu queria gastar um tempo maior sobre essa daqui. Climas ou gradação. Essa daqui é legal. Por que eu gostaria de gastar um tempo maior aqui? Porque a gente nota que alguns capítulos da Bíblia têm a ver com isso. Por exemplo, a gente acabou de falar agora sobre os discursos de Moisés. Por exemplo, quando nós pegamos o livro de Gênesis, a maneira em que ele se desenvolve, chegando ali na morte de Jacó e o desfecho com José, pode ver esse climas ou gradação, a gente nota isso na Bíblia. Mas como figura de retórica ou figura de linguagem, é uma ferramenta muito usada o tempo todo. Quem sabe explorar essa
figura de retórica, eu acredito que ele acaba tendo muito êxito, tá bom? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza, a palavra clímax, por gentileza. A palavra clímax ou gradação procede do latim clímax, e essa do grego clímax, que significa escala, no sentido figurado da palavra. A Enciclopédia Brasileira Mérito nos proporciona a seguinte definição da palavra gradação: concatenação dos elementos de um período de modo a fazer com que cada um comece com a última palavra do anterior. Amplificação, a apresentação de uma série de ideias em progressão, ascendente ou descendente. Também se diz clímax. O essencial é que exista avanço ou progresso na oração, parágrafo, tema, livro ou discurso. A maioria dos sermões bem preparados tem mais de uma gradação e terminam mediante uma gradação final de caráter extraordinário. Esse daqui, né, é uma frase que resume muito bem o ideal de como deveríamos fazer os nossos sermões, né? Mas é claro, isso daqui não é fácil, exige muito, né, empenho, muito estudo, porque fazer clima, fazer essa gradação não é fácil. Você vai desenvolvendo a ideia, mas é o correto. Então, fica aqui essa sugestão do autor, né, com relação a isso. E aqui ele vai dar vários exemplos disso nas escrituras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Podemos prosseguir? Eu sei que a gente está falando um pouquinho agora nessa última aula, mas é em virtude, tem muito material, né? Qualquer dúvida, vocês me procurem no final. E agora vamos para a última figura de retórica, que também, mais uma vez, o Nelson, né, em virtude do fato de que se encontram numerosas e diversas figuras de retórica nas Sagradas Escrituras, no entendimento de que as figuras empregadas aclaram a miúdo as passagens mais obscuras e difíceis, acrescenta-se esta parte para estudar algumas figuras de retórica que não foram consideradas nas lições precedentes. Então, aqui essa parte é a contribuição do Nelson. A miúdo, né? Fazia tempo que eu não lia ou ouvia essa palavra, né? Isso daqui é da nossa infância, né, Júnior? A miúdo. A miúdo, faz tempo. Não sei se os irmãos mais novinhos já ouviram. Então, ele vem falando agora sobre provérbio, que não deixa de ser uma palavra de retórica, tá? Então, provérbios, ao mesmo que provérbios também tem a ver com os ensinos feitos com sabedoria, a palavra o provérbio também é um estilo de figura de retórica, mesmo sendo poético, mesmo sendo mais concatenado, né, construído de forma poética, mas tem essa lógica, tá bom? E aí ele dá várias instruções aqui. Aí outra figura de retórica também que o Nelson coloca aqui para nós é o acróstico, que a gente vai ver em algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, Salmo 119. Eu não sei se você sabe disso. Sabia que o Salmo 119 ele é feito em acróstico? Quem sabia? Não? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida, quem tiver a Revista e Corrigida, pega aí. Eu vou tentar abrir aqui na minha Bíblia em Kindle. Eu não sei se aqui, nessa versão, eles vão ter isso, mas vamos ver. Essas versões digitais, elas acabam sendo um pouco diferentes. Deixa eu só tentar ver aqui, ó. Salmo 119. Não tá. É uma pena. Não tá. Salmo 119 aqui tá, inclusive não tá nem dividido. Ah, que pena. Deixa eu ver se eu tenho uma outra versão aqui. Acharam aí na Bíblia de vocês? Salmo 119? Deixa eu ver se eu pego outra Bíblia aqui. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá aí.
Não consegui, peraí, deixa eu voltar lá. Biblioteca, todos os livros. Vocês estão vendo? Oi, pode falar. É a parte que tem o alfabeto? Exatamente. Na King James também tem. Ah, joia. Então, vocês têm aí, deixa eu pegar na revista atualizada, eu não sei se na revista atualizada está assim também. Deixa eu ver. Queria mostrar aqui, compartilhar com vocês, para ficar mais dinâmico. Na NTT também tem. Ah, então na NTT. Na revista atualizada não está. Na NVI, deixa eu ver se na NVI está. Eu tenho algumas bíblias digitais, mas eu esqueci de atualizar minha página aqui. Eu não estou conseguindo abrir. Livros, biblioteca, os livros. Onde está minha outra bíblia? Todos os livros. Não estou conseguindo abrir. Eu queria ver se eu consigo. Na NVI também está. Na NVI está. Conseguiram ver? Tem. Isso, conseguiram ver, né? O que seria isso, irmãos? O autor do Salmo 119, eu deduzo ser Davi, tá? Eu deduzo. Porque Davi era um apaixonado pela Bíblia. Então, o Salmo 119, deixa eu ver se eu pego aqui, Bíblia Online. Bíblia Online. Olha só. Vou pegar a Bíblia Online aqui. Tá? Salmo 119. Salmo 119. Peraí. Salmo 119. Deixa eu ver se aqui vai ter. Se eu consigo abrir aqui para vocês. Não estou conseguindo, deixa eu ver. Só mais um minutinho, que eu queria mostrar essa figura de retórica aqui na prática, sabe? Eclesiastes. Aqui. Salmos. Salmos. Deixa eu ver. 119. Oh, meu Deus, não tá, não tá. Deixa eu trocar aqui a versão. Deixa eu trocar a versão. Bíblia. King James. Na King James deve estar. Aí, isso, aqui tá. Joia, vou conseguir. Desculpa pela demora, irmãos, mas eu queria mostrar isso na prática aqui para vocês, ó. Olha só. Olha que legal. Olha só. Na Bíblia em hebraico, ó, tá vendo aqui, ó? Essa letra é o Aleph. Estão enxergando? Desculpa pelas propagandas, tá, irmão? Que eu tive que abrir na Bíblia online, tá bom? E aí vem um monte de propaganda. Aleph. Aí, aqui, ó, depois, ela vai vir para o Bet. Onde está? Deixa eu pegar aqui. Aleph, né? É versículo 9. Ó, versículo 9, tá vendo aqui, ó? Bet. Então, no hebraico, olha que interessante. Esse salmo, ele foi literalmente construído em cima dessa construção. O versículo 1, na língua original, começava com a letra A do alfabeto hebraico. Aí vem várias palavras, várias frases. Aí o B, no caso, viria como agora a próxima palavra. Ele constrói uma frase. É que no português, irmãos, no português não acontece isso, né? Por exemplo, ó, abençoados são os imaculados no caminho. Mas no original, quando você pega essa expressão, ela começa com essa palavrinha aqui, que é essa letra, que ela tem a transliteração de Aleph. E aí, aqui acontece também a mesma coisa com Bit. E aí você vai vendo que o Salmo, ele vai repetir tudo isso até a última palavra do alfabeto. Aqui, ó. Aí aqui no 17 é o Gimel. Deveria ter aqui o Gimel, não sei por que não está. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He.
É onde está agora o Dalet? 25. É porque, no caso aqui, ó, 25, não está. Está vendo? Na sua Bíblia está, Reis? Aqui não está mostrando, né? Então, tá bom, meus irmãos? Deu para entender o que seria o acróstico ou não? Sim. Ou não? Bom, vamos voltar aqui para o livro, vai ficar mais fácil no livro. No livro vai ficar mais fácil. Quando eu era mais novo, eu achava que isso era o nome dos autores do Salmo, né? Eu achava Então, também. é normal, né, Tomé? Olha só. Então, agora, ó, vamos para o texto. Olha só que legal. Ó, o acróstico. Ó. A palavra acróstico procede dos vocábulos gregos que significa extremidade ou verso. Temos vários exemplos de acróstico no Antigo Testamento. O mais notável é o Salmo 119. Com os seus 176 versos, contam 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Há 8 linhas duplas em cada estrofe. Quando a gente vai fazer um estudo, irmãos, olha só, perceba, irmãos. Vocês estavam lendo ou não? Não? Desculpa, está aqui, ó. Eu li para vocês, mas era tudo isso que eu acabei de ler. Não tinha sido replicado. Então, voltando aqui, ó. Percebam, cada uma das 8 linhas, na primeira estrofe, começa com uma palavra cuja primeira letra é Aleph, a primeira do alfabeto hebreu. A primeira palavra de cada uma das 8 linhas duplas, na segunda estrofe, começa com bit, a segunda letra do alfabeto, e assim sucessivamente até o fim do alfabeto. Perceba que contém 22 estrofes, e cada uma delas corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Em outras palavras, o autor, ele fez literalmente isso. Ele foi escrevendo essa poesia, mas valorizando o vocabulário hebreu, que é o vocabulário da revelação do Antigo Testamento. Seria coincidência isso ou não? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que ali é literalmente Deus conduzindo o seu poeta a criar uma obra-prima, uma poesia, e nos deixar um texto como esse, que retrata o quê? O que retrata o Salmo 119? A palavra de Deus. O Salmo 119, olha só, a excelência da lei do Senhor e a fidelidade daquele que a observa. É fantástico. É ou não é, irmãos? É maravilhoso essa ideia, né, que o texto bíblico deixa para nós. Então, percebam, fica aqui, né, de uma forma mais comum. Lembra que na escola, muitas vezes, a gente queria decorar uma fórmula, e aí a gente colocava as letras ou para representar, né, por exemplo, ou quando um garoto estava apaixonado por uma menina, que ele escrevia, por exemplo, amor, e colocava o A, o M, e ali começava a fazer um monte de poesia para a menina aqui. Isso é um acróstico. Acróstico é exatamente isso. E isso está na Bíblia, por incrível que pareça. Interessante, né, irmãos? Olha aqui também. Temos uma outra... Aqui, ó. Temos aqui um modelo posterior de acróstico, com tradução livre, né? Pode ver que você queria Jesus que na cruz seu sangue deu, e a dor e o desdém por mim sofreu, sentenciado foi pela turba cruel, ultrajado bebeu o amargo fel. Socorre-me e faz-me sempre fiel. Percebam que lindo, é um poema lindo, baseado aqui, né, no nome de Jesus. Lembram também do peixe, né? Que na igreja primitiva, quando os cristãos... Isso vocês vão aprender, irmãos, na matéria de história da igreja. O que acontecia no período das perseguições, quando um cristão se encontrava com o outro. Muitas vezes, nos dias da perseguição, você não sabia quem era crente e quem não era crente. O imperador romano ali, logo depois dos apóstolos, estava mandando matar os crentes. Então, eles criaram, entre os irmãos, um símbolo, que o acróstico do símbolo representava um significado. Então, o que eles faziam?
vamos supor que você fosse comprar pão na padaria, né, por exemplo, e chegasse lá na padaria e notasse que o padeiro ele é cristão. E você está ali meio que com medo de falar que é cristão, porque se de repente descobre, você vai para as arenas. Então ele muitas vezes pegava lá, por exemplo, um lápis e fazia um risco assim. Aí vinha outra pessoa e fazia isso, que era o peixe. Por isso que o peixe virou um dos símbolos de uma marca que representa o cristianismo, porque a palavra peixe, né? Olha só, aqui, ó, deixa eu ler para vocês, isso daqui é muito legal. Os cristãos da primeira igreja, como o evidenciam as catacumbas das cidades de Roma, empregavam comumente o acróstico nos epitáfios, um dos símbolos favoritos e secretos de sua fé imutável sob o fogo da perseguição era o desenho de um peixe. A palavra grega equivale a peixe, ou ictus. Peixe significa ictus. O alfabeto grego consta de caracteres que nós representamos mediante duas letras. Desta maneira, TH ou CH e CH são letras simples no alfabeto grego. Ao recordar esse fato, o peixe simbólico era lido da seguinte forma, e aí vem o acróstico, ó. Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, que é a palavra peixe. Estão entendendo? Por isso que na igreja primitiva, não somente na conversa para se identificar, mas como ele mostra aqui, esse símbolo virou algo da nossa história. Por isso que muitos usam peixe como um símbolo do cristianismo. Porque na nossa história cristã, os nossos irmãos morreram e eles se identificavam com esse símbolo. E pode ver que colocavam nos epitáfios, né? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Ficou claro aqui o que é acróstico? Tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Dizem que no nosso DNA tem um acróstico, né? Então, eu já ouvi falar também, viu, Tomé? Mas eu já ouvi falar também, viu? Que é Deus, né? No hebraico, né? Tem uma numeração que, convertida ao hebraico, ela forma a palavra. Né? E aí, aqui, estamos chegando no final, se não me engano, essa é a última ou não? Paradoxo, tá bom? Paradoxo. Denomina-se paradoxo a uma proposição ou declaração oposta à opinião comum, a uma afirmação contrária a todas as aparências, à primeira vista, absurda, impossível, ou em contradição ao sentido comum, porém que, se estudada detidamente ou meditando nela, torna-se correta e bem fundamentada. Tá bom? Aí, irmãos, terminamos aqui essa parte, né? E logo na sequência, o nosso querido irmão, ele vem para os hebraísmos. E aqui, os hebraísmos, a gente já mencionou na aula, seriam aquelas expressões, tudo. Alguma pergunta sobre as figuras de retórica? Eu sei que hoje ficou um pouco mais pesado nesses quesitos, mas é aquilo, irmãos, isso tudo está na Bíblia. E como somos uma escola de teologia, estamos formando obreiro, e se está na Bíblia, merece a nossa consideração, não é verdade, irmãos? Na igreja, a gente não vai falar sobre isso. Você não vai ficar falando para os irmãos, aqui é um paradoxo, aqui é um acróstico. Você vai ler o Salmo 119, né? E vai lê-lo e traduzi-lo para as pessoas. Deixa eu dar uma explicação aqui para vocês, irmãos. Os pastores estudiosos que amam a Bíblia, eles fazem aquele papel de um cozinheiro e de um agricultor. Na realidade, quando nós chegamos na igreja, mesmo que a gente entenda da agricultura, do trigo, da plantação ou da cozinha, como se processa tudo, o que importa é chegar e dar comida pronta para o faminto, entendeu? Então você vai lá e dá pizza, dá feijoada. Você não fica explicando que tipo de trigo, quantos %. Você entendeu? Isso é assunto nosso aqui. Na igreja, é objetividade. A pessoa está com dor. Mas você percebe que nesse ato nosso aqui de se aprofundar, isso demonstra o quê? Demonstra que a gente quer fazer o melhor para Deus, para não falar besteira. Que lembram as primeiras aulas que eu disse? Nós somos falhos.
Nenhum problema e nenhuma novidade disso. Mas na nossa mensagem não pode ter falha, porque ai daquele que tiver falha na proclamação dessa palavra. Entendeu? Então, é por isso que a gente está aqui estudando. E quanto mais estudo e piedade, mais Deus vai contemplar a nossa vida e Deus mais Ele vai nos usar, tá bom? E para a gente concluir, irmãos, o hebraísmo, né? O que é o hebraísmo? Filhos da luz, filhos da paz, filhos da desobediência, né? Essas expressões muito comuns na língua hebraica, que nós convivemos e tem muitos exemplos, já até passamos. E nesse capítulo, aqui, fica muito claro as informações dos nossos mestres, né? Sobre o que seria o hebraísmo. Que, resumo, é aquelas palavras que são utilizadas no contexto dos hebreus, e que se nós não entendermos a linguagem deles, a gente não vai compreender o que seria aquilo, né? Olha aqui essa frase. Pessoas diferentes designadas com o mesmo nome, Faraó, que significa regente. Era um nome comum de todos os reis do Egito, desde o tempo de Abraão até a invasão dos persas, mudando-se, pois, o nome de Faraó pelo de Ptolomeu. Então, perceba, existem muitos hebraísmos na Bíblia, tá? Abimeleque, por exemplo. A gente vê que Isaac vai conversar com Abimeleque e Abraão também vai estar com Abimeleque. Mas eu pergunto, eram os mesmos Abimeleques? Não, Abimeleque significa meu pai e rei. Então, a gente vai ter muitas expressões assim, né? A gente vê muitas vezes na Bíblia Herodes, mas não diz qual é o Herodes. Então, a gente tem que estudar um pouco melhor para compreender esses detalhes, tá bom? É a mesma coisa quando a gente fala vamos em Sião. A gente entende as expressões, o que o autor está querendo dizer. Tá bom, meus irmãos? Beleza? E aí ele conclui o livro com palavras simbólicas, né? Dando aqui um estudo sobre várias palavras que estão na Bíblia. Acredito que isso daqui vocês vão estar lendo, só enriquecendo, mostrando que há um vocabulário bem amplo. Aqui é claro que ele pega apenas algumas. E dessa forma concluímos o livro. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? Sim. Ok. Querem fazer alguma pergunta? Não. Como eu disse, eu gostaria de ter ficado hoje só no primeiro módulo, mas eu pensei, quando eu fiz a lição de casa aqui, eu falei, puxa vida, é tão rico essas informações, e eu pensei comigo, já que eu vou dar 11 aulas nesse módulo com vocês, então eu vou fazer essa lição. Bom, a partir da semana que vem nós estaremos lendo e trabalhando em cima desse livro, e é claro, né, meus irmãos, quem puder comprar, eu indico também que comprem esses outros livros, que são também clássicos da interpretação bíblica. Existem muitos outros. Esse daqui é o melhor, né, que é a espiral hermenêutica. Tá bom? E é isso, meus irmãos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Não dormiram muito hoje, não? Na aula? Não? Então, meus irmãos, bom feriado para vocês. Que Deus abençoe. E que Deus cubra-nos com o sangue dele e que salve o nosso país, né, dessa perversidade chamada carnaval e que o Brasil seja de Jesus, né? Tá bom, meus irmãos? Então, continuemos orando uns pelos outros e, querendo Deus, nos vemos quinta que vem. Terça-feira não haverá aula, tá bom? Shalom. Peguem firme nos materiais extras, nos vídeos, na leitura, tá bom? Porque agora hoje foi a nossa 7ª aula, nós vamos ter mais 4 aulas para zerar esse módulo. E, modéstia à parte, agora vem, eu diria, nós estruturamos o caminho. Agora nós estaremos entrando um pouco na história da hermenêutica e na grandeza do que significa a nossa hermenêutica, que é a interpretação histórica, gramatical e teológica. Então, essa parte era um pouco mais, eu diria, complicada, porque a gente entra na história, mas, ao mesmo tempo, é uma delícia, porque a gente consegue enxergar
os nossos irmãos dos primeiros séculos. E aí a gente consegue ir para a Reforma Protestante e fazer essa ponte até os nossos dias. Tá bom? Ok. E o Senhor nos ajude a ser fiel até a morte. Amém? Shalom. Shalom. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus. Deus Boa noite. abençoe.